Agora sim, o Fábio Seguchi aqui para a gente, analista da Safari Capital. Muito obrigada, viu, Fábio, pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Obrigado a vocês aí, Paula, Marco, bom dia. E espero aí Bom ser útil dia. ao pessoal nesse dia difícil. Com certeza, com certeza. E o pessoal que está nos assistindo vai mandando mensagens aí, perguntas para o Fábio para ele responder. Ô, Fábio, eu tinha aqui tem uma lista de várias perguntas para você, mas eu queria trazer um pouquinho a nossa conversa para essa questão do câmbio, porque a gente viu aí hoje o câmbio disparando bastante. Eu queria que você falasse assim, diante dessa incerteza que a gente está vendo lá fora, Covid na Europa como um todo, esse impasse do pacote fiscal lá nos Estados Unidos, qual que é a tua visão em relação ao dólar? Você acha que esse movimento pode ficar nesse patamar, seria uma euforia momentânea, ou não? Você acha que o dólar realmente tem aí ainda margem para passar dos R$ 6? Acho que o dólar, assim, o nível do dólar hoje, ele já precifica parte desse grande receio do mercado, que é o rompimento do teto de gastos, né? Então, já diria que o câmbio já está, né, em níveis estressados, mas é evidente que se o teto efetivamente for rompido, a gente fica meio sem baliza, né, para o câmbio. Poderia ir para 6, 7, 8 reais, enfim. A verdade é que ninguém sabe, né? Se você olhar fundamentos, né, então pensando em diferencial de juro real, pensando em balança comercial, pensando no estoque de reservas, no volume de reservas cambiais que a gente tem, né? E tirando esse risco de rompimento de teto de gastos da frente, daria para enxergar um câmbio aí na faixa de R$ 5 baixo, talvez até abaixo disso, porque você tem um movimento de dólar fraco no mundo, né? Então, mas enfim, né, tudo está muito dependente do que vai ser decidido em relação ao teto de gastos. Essa decisão está próxima e depende do Bolsonaro, né? Essencialmente, a gente não sabe bem, né? A gente não tem muita medida do que se passa na cabeça dele. A gente sabe que a racionalidade econômica indicaria, né, sugeriria a ele que mantivesse o teto, mas é um risco difícil, né? E, enfim, o câmbio já precifica parte desse risco, né? Aqui no fundo, na Safari, a gente tem um hedge cambial via opção, então a gente tem comprado, né, opção de dólar para justamente caso, né, a gente vá para o cenário de rompimento de teto, a gente tenha alguma proteção, né? Agora, pensando no setor de turismo, não necessariamente essa Eu queria falar desvalorização justamente cambial... isso com você. Isso. Isso. Eu queria falar justamente do setor de turismo, porque eu sei que vocês aí da Safari têm uma preferência ali no setor de turismo, mas com essa alta aí do dólar, você acha que isso pode, de certa forma, impactar a demanda das viagens internacionais? Qual que é a tua leitura nesse momento? Sem dúvida, né? Já está impactando. Se você olhar os dados lá na balança de serviços, né, em relação a câmbio gasto, né, por brasileiros lá fora, no turismo, acho que posso estar equivocado aqui, mas está perto das mínimas, se não estiver nas mínimas, né? Então já está impactando. Só que, por outro lado, tem a história boa também, né, que é o turismo doméstico, né? Se está caro para viajar lá para fora, você pode ter uma grande oportunidade para operadores domésticos, né, colocados. Dentre eles, eu poderia citar a CVC. Mas, enfim, tem um copo meio cheio e um copo vazio, né? E por que vocês gostam tanto do setor de turismo, mesmo diante de tantas incertezas? A gente viu que realmente foi um setor que sofreu drasticamente nos últimos meses. Queria entender um pouquinho essa linha de raciocínio de vocês aí. Aí acho que faz parte do nosso trabalho, né? Tentar identificar quando o sentimento tem uma opinião, aí o sentimento está exageradamente negativo, né? Então, hoje mesmo a gente tem esse sell-off grande aí nos mercados por conta da segunda onda do Covid na Europa, né, nos Estados Unidos. E a gente acredita que se a gente for seletivo no setor, né, tem boas oportunidades. Por exemplo, o Marco, se não estou enganado, ele estava mencionando as empresas aéreas, né, que tem um cenário difícil e tal. E realmente, as empresas aéreas elas têm uma estrutura de custo fixo muito grande, né? E aí você fica numa incerteza dupla, né, que é quanto de dívida, né, as empresas aéreas vão sair, especialmente as que têm mais exposição ao segmento internacional, né? Ainda tem a questão de fechamento de fronteiras, enfim. Essa turma que tem grandes aviões para voos internacionais tem uma situação bem complicada. Agora, não é exatamente o caso aqui das domésticas, né?
Nelas você tem, no caso da Gol, por exemplo, você tem aviões que são de corredor único, né? Atendem aqui o mercado doméstico tranquilamente. A Azul também tem muitos aviões pequenos, né? Também não tem o core business dela em rotas internacionais. E se você tiver, né, um cenário de câmbio muito desvalorizado, com o turismo doméstico melhorando, pode não ser tão ruim assim, né? Agora, se você ainda for mais seletivo e for para esse espaço, né, das operadoras de viagem, por exemplo, que tem poucos ativos, e é justamente nesse setor que a gente acha que tem as grandes oportunidades, por conta de custo fixo baixo e essa oportunidade de turismo doméstico, pode ser um bom ponto de entrada, né? Esse sentimento negativo pode acabar se mostrando como um bom ponto de entrada. Você falou em CVC. Quais seriam os principais riscos, por exemplo, para o investidor investir em CVC nesse ano que nós tivemos troca do CEO e uma descoberta ali de erros contábeis, além desse reflexo todo aí da pandemia no setor de turismo? Quais seriam, então, assim, riscos que o investidor poderia ter? Assim, a CVC, ela tem acho que o passado tem que ficar no passado, né, de fato. Então, muitas coisas aconteceram lá na última gestão. Para ser um pouco mais sucinto aqui, eu enumeraria aí duas principais, né? Que a gente não tinha investidor de referência, a gente tinha um controle ali muito pulverizado e o management ele tinha uma boa parte, acho que praticamente a totalidade da remuneração atrelada ao desempenho de curto prazo das ações. E isso acabou transformando, acho que ajudou, né, a transformar a CVC naquele período eu chamaria de máquina de M&As, né? Então, ele comprava muita receita no mercado, com uma história de consolidação, e fazia pouco a lição de casa, né, interna, que seria digitalizar a empresa, né? Que é um dos grandes riscos aí que a gente ainda vê no case. Então, a participação dela online, né, que é pequena, a gestão anterior não foi bem sucedida nisso. Desenvolver, por exemplo, um setor interno lá de análise de crédito, de cobrança mais parrudo, também não tinha. Aumento de produtividade, captura de sinergias. Então, diversas ações, né, que seriam da empresa voltada para dentro, estavam um pouco despriorizadas na gestão anterior. Então, como eu disse, né, o passado fica no passado. Agora, com a chegada do Leonel, justamente, a gente pode entrar no detalhe aí de quais pontos mais especificamente para frente, mas justamente ele vem para endereçar esses pontos que não foram bem tratados atrás, né? Esquece essa história de foco de mais M&A, né, consolidação via aquisições, e vamos fazer a lição de casa, vamos arrumar a cozinha da empresa. E aí a gente vê muitas opcionalidades, né? A empresa ela já gerava caixa lá atrás, ela tem uma marca muito forte, ela tem uma rede de franquias que a gente vê como uma grande fortaleza. Você não desenvolve, estrutura uma rede do tamanho da rede de franquia dela com mais de 1.000 lojas da noite para o dia. Esse inclusive, uma das fragilidades aí de uma concorrente, por exemplo, a Decolar, né? A gente enxerga como uma das fragilidades. Então, se você vai para uma agenda, né, de ganho de eficiência, produtividade, digitalização, melhoria de aplicativos, coisas que a gente já consegue ver, inclusive acontecendo na gestão do Leonel, e ele como um CEO que tem já aí reconhecido até pelo mercado, né, comprovada a capacidade no digital, pelo trabalho que ele fez na Smiles, também bastante conhecimento de crédito. Ele foi, se não estou enganado, 8 anos, né, CEO de empresas aí que davam com crédito pessoa física. A gente fica com um viés aí mais otimista de que as coisas podem dar bastante certo no CVC. E o melhor é que a gente não paga nada por essas opcionalidades hoje, né? Justamente porque o sentimento com o setor como um todo, né, de turismo é muito negativo, e ainda mais negativo na CVC por conta desses problemas aí que você mencionou, né? Problemas contábeis que o Leonel já endereçou, trazendo uma diretoria, criando uma diretoria nova lá de governança, de controles internos, trazendo uma pessoa para isso. Enfim, a gente vê que eram fragilidades sendo endereçadas aí com foco, né, do Leonel nessa nova empreitada dele. Acho que o Marco tem uma pergunta agora para você. Fala, Marco. Tudo bom, Fábio? Obrigado pela disponibilidade sempre. Agora, acho que a gente está... eu acho que tem o mais importante acho que qualquer empresa, mas acho que principalmente os fundos, é a gente conhecer realmente quem está por trás
de uma cota, assim como a gente faz em ações em outras empresas, né? Assim, a gente às vezes fica acompanhando só um código ali, mas é muito legal conhecer quem está ali por trás da análise, da gestão. E o Fábio, a minha provocação é o seguinte, você falou muito do setor de turismo, não necessariamente do setor de turismo, se tiver outro setor, mas assim, qual que é a relação de risco-retorno? Você acha que nesses setores a gente ainda tem bastante incerteza, bastante risco, mas são esses setores ou essas empresas que a gente pode ter 10, 20, 30, 50, 100% de upside? Até uma das perguntas que eu recebo, talvez você receba bastante também, assim, será que a gente pode ter ações ainda na bolsa, olhando para 12 meses, 24 meses, que tem um potencial de valorização de 50%, 100%? É isso que a gente consegue ver nessas empresas, nesses setores, uma boa relação de risco-retorno, ou seja, uma simetria, assim, pouco para cair, muito para subir. Como é que é a leitura que você tem, tanto desse setor ou de outro setor que você puder falar aqui para a gente? Não, acho que tá perfeito o teu raciocínio aí em relação ao risco-retorno, né, a simetria. É o caso aqui da CVC. A gente, pensando nos operadores de viagem, né, a Decolar também a gente acompanha, só que nela o mercado já dá um benefício maior da dúvida. Você tem um prêmio ali de risco, né, por conta do risco setorial, turismo, Covid, para onde vai, quando se resolve, vacina tem ou não tem. A gente é otimista, inclusive, com a vacina. Acho que nas próximas semanas a gente vai ter divulgações aí positivas, né? Mas na Decolar você já tem esse benefício da dúvida, né, de certa forma. Na CVC não tem nenhum, né? Ela está sendo muito penalizada por coisas que aconteceram no passado, né? Que a gente está vendo essa nova gestão aí, um foco claro em endereçar, ter um plano de longo prazo, né, estratégico bem estruturado, né, para onde vai a empresa. Né? Pensando em outros setores, né? No aéreo, por exemplo, já tem um pouco mais de dificuldade. Na CVC, só para terminar a questão da simetria, eu acho que esse papel, essa ação pode valorizar mais de 100%. Assim, o earnings power dela, para mim, está preservado. Tá? Resolvendo-se, né, essa situação da crise da Covid, a gente tem poupança dos agentes, a gente tem desejo das pessoas de viajar. Então, os grandes drivers ali, o fundamento, né, o orçamento que as pessoas têm dedicado à viagem, especialmente de lazer, acho que não mudou. O que eu já não consigo afirmar com tanta convicção sobre orçamento corporativo, viagens corporativas das empresas, né? E aí isso impactaria mais, por exemplo, as empresas aéreas. Né? As empresas aéreas teriam um desafio maior, elas têm toda uma estrutura de custo fixo mais pesada do que os operadores de viagem também para lidar. E o viajante corporativo ele é um viajante de ticket mais alto, de margem incremental muito mais alta para encher os aviões, né? Então, a gente vai ter que ver aí como que as aéreas vão reequilibrar, né, essa rentabilidade. A gente já não vê tanto esse problema no caso da CVC, né, da Decolar, dos operadores de viagem. Um outro setor aí que eu mencionaria pode ser de locadora de veículo também. Eu acho que foi um rally assim, monumental, né, nos últimos meses. Primeiro, havia uma percepção claramente errada do mercado, né, em relação ao que era o risco aí das empresas. O mercado fez um paralelo com as empresas de locação internacionais, né, que estão muito mais dependentes, especialmente na Europa, né, muito mais dependentes de turismo. E aqui foi se descobrindo, conforme a retomada aí as restrições de mobilidade, né, foram caindo, foi se descobrindo que tem muito mais coisas ali empurrando, né, o fundamento favorável das locadoras. Estaria a locação mensal, já tem até gente se aventurando aí, né, a precificar nessas empresas de locação que elas vão tomar um pedaço do carro novo, né, com esses carros por assinatura, locações mais longas, prazos de 2, 3 anos. Então, um setor legal também, só que, para mim, aqui eu já acho que tem um pouco de oba-oba nesses valuations, justamente porque o mercado está comprando já um pedaço dessa tese de que as locadoras vão ser os grandes vencedores, né, do consumo, né, do carro novo a 0 km no futuro. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. E também as locadoras não precificaram nada do estresse na curva de juros, né? Então, enfim, eu não sei muito bem como é que está eu acho, na verdade, que não está muito favorável esse balanço de risco-retorno mais para elas. Então, mas é um setor legal.
seria interessante também. Beneficiaria de turismo doméstico, dólar desvalorizado. Fábio, muito obrigada pela sua participação, uma aula aqui pra gente. A gente agradece muito você aqui na BMC News. Tenha um ótimo dia. Legal, para vocês também. Espero ter ajudado aí o pessoal nesse dia. Com certeza. Complicado. Convite aí já feito para as próximas vezes. Muito obrigada.